A taxa de juro para as novas subscrições dos certificados de aforro em janeiro de 2025 foi novamente fixada no valor mais alto de 2,5%. Mas em breve esta rentabilidade vai descer. No mais recente episódio do podcast Money Bar, vou partilhar consigo o que vai acontecer à remuneração dos certificados de aforro e a partir de quando irá ter impacto. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go. The dollar is our god. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. E aqui neste arranque de 2025 estamos a preparar muitas novidades, mesmo muitas, e há pelo menos duas novidades muito boas que eu conto partilhar muito em breve convosco. E por exemplo, quem subscreve a nossa newsletter do Money Lab será certamente avisado e se ainda não recebe, mas quer receber todas as novidades, basta então subscrever através do nosso site em moneylab.pt ou então pode encontrar aqui na descrição deste episódio o link direto para a nossa newsletter. É algo incrível, épico e eu estou super entusiasmada e muito ansiosa para poder partilhar, mas ainda não posso fazer, quer dizer, uma delas será mesmo muito em breve. Portanto, stay tuned, que muito em breve vou partilhar uma das novidades. Bom, o arranque do ano traz também novidades nos certificados de aforro e eu vou falar neste episódio de algo que ainda há dias eu estive na SIC Notícias, na informação, no jornal e acabei por falar de algo e alertar para algo que vai acontecer nos certificados de aforro e eu pensei, bem, eu tenho que ir falar com a nossa comunidade do podcast Money Bar e tenho também de alertar porque nem toda a gente pode ter visto o jornal da SIC Notícias. Então, o que é que vai acontecer? Os certificados de aforro vão pagar menos. Isso mesmo, a remuneração dos certificados de aforro vai descer e não falta muito para acontecer. Isto porque a fórmula de cálculo da taxa de juros está indexada à Euribor a 3 meses e esta está a cair. E eu vou até partilhar convosco quando se prevê que esta descida mais expressiva, abaixo da taxa máxima que os certificados de aforro estão a pagar ainda atualmente, quando é que ela se deverá materializar. A verdade é que os dados demonstram o quê? Que os certificados de aforro continuam a ser um dos instrumentos de poupança preferidos dos portugueses. Estamos a falar de investir em dívida pública, tem capital garantido, há muitas pessoas que já conhecem do tempo dos avós, dos pais que também tinham certificados e sempre que se pensa, muitas vezes, em constituir aqui uma primeira pequena poupança, pensa-se muitas vezes logo nos certificados de aforro, até por esta característica de ter o capital garantido e os dados demonstrarem que a maioria dos portugueses tem um perfil conservador. Eu já falei aqui sobre isto também. Acho que o perfil que é traçado advém também da baixa literacia financeira, porque acredito que, no fundo, se calhar se fôssemos avaliar com um pouco mais de literacia financeira, o perfil se calhar ia ali mais para o moderado. Ora, o investimento das famílias em certificados de aforro cresceu e renovou em os máximos desde pelo menos dezembro de 2098, isto, os últimos dados que são conhecidos que foram de novembro do ano passado, e dezembro de 1998, para ter uma noção, marca aqui o início da série,
E em novembro, só em novembro do ano passado, entraram 263,6 milhões, ou seja, quase 264 milhões de euros, o que representa a maior entrada mensal de poupanças desde junho de 2023. Isto levou, e olhem este número, a que o estoque total detido nos certificados de aforro ascenda a 34.391 milhões. Portanto, estamos a falar de mais de 34 mil milhões de euros que os portugueses têm em certificados de aforro. E aqui, obviamente, eu partilhei aqui o número da entrada, portanto o stock é as subscrições que foram feitas nestes meses que se acumulam com as que já existiam. Portanto, no total, os portugueses têm investidos mais de 34 mil milhões em certificados de aforro. E apesar de não ter sido apresentada qualquer mudança sobre os juros ou prémios de permanência pagos aos investidores, este crescimento do estoque, digamos, do agregado do investimento em certificados de aforro dá-se depois da alteração dos limites de investimento. Sim, poderão não se recordar umas pessoas, outras sim, que no ano passado houve um conjunto de alterações aos limites do investimento. Portanto, estes limites entraram em vigor no início de outubro de 2024, fixando a subscrição máxima na série F em 100 mil euros, que passou a ser o dobro dos 50 mil euros que vigoravam até então. Já o limite máximo da série F, acumulada com a série E, passou a ser de 350 mil euros, acima dos 250 mil euros definidos até então. Recordar que a única série que está disponível atualmente para novas subscrições nos certificados de aforro é a série F. Quem tem séries anteriores pode mantê-las, mas caso queira fazer algum reforço, alguma nova subscrição, mesmo que tenha uma série B, uma série C, uma série E, caso queira fazer novas entradas de dinheiro, elas são feitas na série F, que é a única que se encontra nos certificados de aforro disponível para subscrição. E, atualmente, os certificados de aforro estão a pagar a sua taxa máxima, que é de 2,5%, ou seja, estamos a falar de uma taxa bruta de 2,5%. No entanto, como o cálculo e o apuramento da rentabilidade dos certificados de aforro tem uma correlação direta com a evolução da Euribor a 3 meses, e esta tem vindo a cair desde que o Banco Central Europeu sinalizou aqui um ciclo de descida, de corte das taxas de juros, e atenção que o Banco Central Europeu não corta a Euribor, okay? Não vou confundir aqui, mas obviamente que a política monetária que o BCE adota, ou seja, quando o Banco Central Europeu reduz os juros, isto acaba por ter impacto na taxa interbancária, que é a taxa Euribor. Resumindo e baralhando, a Euribor a 3 meses, assim como nas outras maturidades, tem vindo a cair e vamos assistir a uma descida desta taxa. Aliás, já estamos a assistir a uma descida desta taxa, que é um ótimo sinal, como eu até falei recentemente na SIC, é um ótimo sinal para as famílias que têm empréstimos à habitação, porque não nos podemos esquecer destes dois efeitos. Quando nós não temos taxas de juros altas, significa que o custo do dinheiro, quando pedimos dinheiro emprestado, o dinheiro fica mais caro, mas quando temos aplicações em certificados de aforro, quando temos depósitos a prazo, a remuneração oferecida também é mais elevada. Por outro lado, quando entramos num ciclo de descida de juros, ou seja, quando temos taxas de juros mais baixas, se por um lado o preço do dinheiro, o custo do dinheiro fica mais baixo, por outro também as remunerações das poupanças ficam mais baixas. E esse é o cenário que estamos a passar agora. E eu fui fazer aqui alguns cálculos. Atualmente, a Euribor está acima dos 2,5%. Mas
Assim que cair abaixo deste valor, significa que os certificados vão deixar de pagar a sua taxa máxima. E aqui deixar também só um alerta, que é, foi definido um teto máximo e o cálculo é feito a partir da média da Euribor. Ora, mesmo que ela esteja a 2,7, 2,8, ou mesmo que tivesse a 3%, não interessava, o máximo que os certificados de aforro pagam em termos de taxa base são os 2,5%. Agora, se a Euribor cair abaixo deste valor, significa que os certificados vão deixar de pagar a sua taxa máxima. E, atenção, as expectativas apontam para que a Euribor a 3 meses, e de acordo com os cálculos feitos nesta semana, em que estou a gravar aqui o podcast, se situa em março de 2025 à volta de 2,4%. Ora, caso assim se mantenha nesses níveis ou abaixo do mesmo, isto significa que no início do segundo trimestre teremos os certificados de aforro com uma remuneração abaixo do teto máximo de 2,5%. E isto vai acabar por ir tornando este instrumento de poupança, do ponto de vista de rentabilidade, também menos interessante. É importante também dizer que, claro, que as descidas das taxas de juros não vão apenas afetar os certificados de aforro. Já estamos também a assistir a uma redução da remuneração dos próprios depósitos a prazo, ainda que haja alguns que pagam acima deste valor ou algumas contas remuneradas também em corretoras, nomeadamente o dinheiro que não está investido, que estão a pagar valores na ordem dos 3%. Mas atenção, deixar também aqui uma nota. Também essas contas, porque estas contas estão a pagar os valores das taxas de juros do BCE, a seguir-se a tendência de queda que se tem verificado nas últimas reuniões por parte do Banco Central Europeu, e o próprio Banco Central Europeu já sinalizou a expectativa de haver descida nas duas próximas reuniões do Banco Central, também estas contas remuneradas vão baixar a taxa de juro oferecida, ou seja, também vão ter remunerações mais baixas. Quanto aos certificados, quero deixar também a nota que, embora a taxa de juro base, que é tal que tem o teto máximo de 2,5%, vá descer, os prémios de permanência deste instrumento de poupança mantêm-se. E é importante deixar esta nota. Quando falamos dos prémios de permanência, os prémios de permanência são aqueles que acrescem à taxa base. E falamos de quanto? De um prémio de permanência de 0,25% para o período entre o segundo e o quinto ano, 0,5% entre o sexto e o nono ano, 1% entre o 10º e o 11º ano, 1,5% entre o 12º e o 13º ano do investimento e 1,75% no 14º e 15º ano de investimento nos certificados de aforro. Por isso, com esta tendência de descida de juros, estes instrumentos de capital garantido vão deixar de dar dinheiro. Isto porque não nos podemos esquecer da inflação. Isso mesmo. Com remunerações abaixo da taxa de inflação, significa, na prática, que não vão ter ganhos reais positivos. Para conseguir multiplicar o seu dinheiro, terá naturalmente de assumir mais risco. Não há volta a dar. E é por isso que os nossos alunos, e tanto do nosso curso do Zero à Liberdade Financeira, como também do nosso clube de investidores Money Club, estão a dar esse espaço em 2025 de construção de uma carteira de investimentos e estão a fazer os seus investimentos de forma segura e ajustada ao seu perfil de risco, porque nem todos temos o mesmo perfil, nem todos temos os mesmos objetivos financeiros e nem todos temos a mesma capacidade financeira. E quanto a isto, ou seja, no assumir de risco, também tenho de vos alertar mais uma vez, atenção,
às burlas e fraudes, que infelizmente são cada vez mais comuns e na internet aparecem cada vez mais pseudo-entidades, supostos especialistas, a aliciar para investimentos que não são mais do que burlas e fraudes. Não existem atalhos. Sigam fontes fidedignas, fontes credíveis, entidades registadas, entidades certificadas, pessoas com provas dadas. Infelizmente, há muitos oportunistas e é por isso que a literacia financeira é tão importante, porque também tem aqui um papel nesta ajuda a deslindar, não nos torna imunes, mas torna-nos mais alertas relativamente a algumas questões e tanto eu como o Money-Lab iremos continuar a nossa missão de trazer mais e melhor educação e literacia financeira para todos e por isso eu vos digo, fiquem atentos às novidades e já sabem, podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais e também subscrever a nossa newsletter. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Já sabe que pode continuar então a acompanhar-nos, como eu estava a dizer, no Facebook, Instagram, LinkedIn, juntarem-se ao nosso grupo também no Telegram, subscreverem a nossa newsletter, não se esqueçam, temos aqui muitas novidades a serem preparadas e se acham que este episódio vai ser útil a outras pessoas, eu acredito que sim, portanto partilhem por e-mail, partilhem por WhatsApp com familiares e amigos. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here we go.